aí, poderosa, muito boa noite. Estamos começando a live das 21h30, aquela live rapidinha de 10 minutinhos, só para você dormir bem e acordar melhor ainda, se sentindo empoderada, cheia de reflexões positivas para aumentar o seu empoderamento. Sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindas. E eu começo fazendo uma pergunta reflexiva para você. Minha querida, você se sente uma mulher confiante? Você acha que você confia no seu taco? Você é uma mulher autoconfiante? Se você pensou e respondeu não, ou então mais ou menos, para tudo, larga tudo que você está fazendo e fica comigo até o final dessa live, que você vai sair daqui conhecendo os segredos da autoconfiança e, mais do que isso, com um passo a passo, uma dica muito poderosa para você se tornar uma mulher muito mais confiante ainda. Eu sou Inês Martins, sou hipnoterapeuta, criadora do método Poderosamente Mulher, que vai fazer de você uma mulher muito poderosa. Fica aqui comigo e vamos lá. Eu preciso começar te contando uma coisa muito importante sobre autoconfiança. A autoconfiança, ela não nasce com a gente. A autoconfiança é algo construído ao longo dos anos. E essa construção, ela pode ser atrapalhada por eventos na sua vida. Eu vou começar te contando, para contextualizar, algo que aconteceu comigo quando eu era bem pequena. Eu era uma criança, talvez no segundo, terceiro ano do nível fundamental, que antigamente a gente chamava de primário, do nível primário. E eu nasci no Rio de Janeiro e eu estudei a minha infância toda em São Paulo. Morei na periferia de São Paulo e eu tinha um professor, né, de português que se chamava Norley, que é como eu falo hoje em dia. Mas como eu era uma criança pequena e a minha família é toda do Rio de Janeiro, a gente arrastava o R, então a gente falava Norley. E eu era uma pessoa já meio tímida, meio envergonhada, o ambiente familiar não era um ambiente assim dos mais tranquilos, então eu já era uma pessoa bastante insegura. E algumas vezes, quando o professor fazia pergunta para mim, eu respondia com esse meu sotaque, né, de carioca, de quem nasceu no Rio de Janeiro. E ele, por brincadeira, brincava, zoava com a minha cara, e ele pedia para eu ficar repetindo o nome dele, e ele pedia para eu repetir várias palavras que tinham R, do tipo, fala porta, e eu falava porta, e fala portão, e eu falava portão, que é como se fala no Rio de Janeiro. E todo mundo ria muito, e ele pedia para eu falar outras palavras, e eu ficava repetindo, eu era bobinha, eu ficava atendendo aquela brincadeira dele, e isso foi me deixando uma pessoa extremamente insegura. E eu não tinha mais vontade de falar na escola, eu não tinha nem coragem, porque na minha cabeça, todas as vezes que eu falasse, as pessoas iriam rir de mim. Então, naquele ponto da minha vida, onde a minha autoconfiança estava sendo construída, ela ficou abalada por essas experiências. Que você vai dizer assim, nossa, mas isso é uma coisa tão simples, né? Isso não é tão complicado. Eu mesma, como adulta, posso olhar para isso e pensar que não era nada tão complicado. Mas para uma criança, sei lá, de 8, 9 anos, isso era muito intimidador, eu ficava com muita vergonha. Então, naquela fase da minha vida, quando a minha autoconfiança era para estar se desenvolvendo, brotando, para eu ser uma mulher muito forte, poderosa, não, eu estava toda encolhida e toda retraída. Então, foi uma experiência traumática para mim. Então, um trauma, ele pode interferir na construção da sua autoconfiança. E conforme a gente vai entendendo mais sobre esse assunto, né, eu fui resolver isso em terapia, eu fui fazer terapia para ressignificar essa experiência traumática, para entender que aquilo tudo era uma brincadeira só, que eu tinha, sim, liberdade de falar, para falar o que eu pensava, o que eu sentia vontade de falar, e que se as pessoas rissem de mim também, estava tudo bem. Então não é um julgamento do que aconteceu lá atrás, e eu sei que o meu professor nem tinha essa intenção de me traumatizar, mas não importa, foi isso que ficou registrado lá no fundo da minha mente subconsciente, e é o que acontece com a maioria de nós. A gente pode pensar na autoconfiança como uma musculatura, um músculo que a gente começa a trabalhar ele começa a se desenvolver, e quanto mais você treina, mais o seu músculo aumenta. Quando eu olho para mim hoje, esse exercício de ligar uma câmera, fazer uma live de 10, de 15, de 20 minutos, de uma hora,
é um treino para mim. Eu estou treinando a minha autoconfiança, ou seja, teremos que treinar isso para a vida toda, até porque eu tenho traumas lá atrás, que eu só contei um, né? Eu tenho vários a respeito desse assunto. Então, tem muita coisa sobre autoconfiança que a gente precisa entender para que a gente consiga desenvolver uma autoconfiança para falar em público, para ter sucesso na carreira, para crescer profissionalmente, para ter sucesso nos relacionamentos. Então, vamos falar sobre isso. Existem algumas verdades importantes sobre autoconfiança que é bom você saber. Uma delas é que falta de autoconfiança também não nasce com a gente. Nem a autoconfiança, nem a falta de autoconfiança. Você consegue imaginar um bebezinho nascendo, saindo da barriga da mamãe e se sentindo sem autoconfiança? Ou então super autoconfiante? Nem uma coisa nem outra. Isso realmente é construído ao longo dos anos e pode ser afetado pelas experiências que a gente eventualmente tenha durante esse crescimento. Aconteceu comigo, eu passei por várias experiências que, na verdade, me ensinaram a duvidar de mim, ao invés de me ensinarem a confiar em mim. E isso não foi proposital, não tinha intenção nas pessoas, mas não importa, foi o que ficou registrado ali dentro de mim. Então, vamos entender mais coisas sobre autoconfiança. Autoconfiança também não é um dom do tipo, ou você tem ou você não tem. Né? Tem gente que pensa isso. Ai, fulana lá, ela é confiante porque ela nasceu assim, é tipo um dom. Quem tem autoconfiança, sorte dela. Quem não tem, não vai conseguir ter. Nada disso. É como eu disse, é um músculo que a gente pode ir desenvolvendo ao longo da vida. Outra coisa importante para a gente entender sobre autoconfiança, eu vou falar aqui falando de mim mesma. Pessoas autoconfiantes, elas também têm medo, elas também têm inseguranças. Qual que é a diferença de alguém que já desenvolveu o músculo da autoconfiança? É que a gente age apesar do medo. A gente tá com medo, mas vai lá, faz o que tem que fazer. Fala em público, liga a câmera, se investe numa nova profissão, faz coisas diferentes. Porque a autoconfiança significa agir, mesmo com medo. Faz sentido para vocês? Se faz sentido, deixa um coraçãozinho aí para mim, que eu quero saber se vocês estão me entendendo e me acompanhando. E uma outra coisa importante, para ser autoconfiante, a gente não precisa estar sempre certo. A gente precisa saber que é um aprendizado e que a gente pode desenvolver esse aprendizado ao longo da nossa tarefa, da nossa atividade, daquilo que a gente está desenvolvendo. Se você ficar esperando estar 100% certa, com zero medo para se tornar autoconfiante, minha querida, você não vai conseguir, você vai ficar travada na falta de autoconfiança. Então, essa nossa live, como ela é uma live muito curtinha, eu quero deixar mais uma reflexão para você e eu quero deixar também um mini exercício para você fazer, para você aumentar a sua autoconfiança. Então hoje você vai dormir mais confiante do que você acordou, então amanhã também você vai acordar mais autoconfiante do que hoje. E essa é a nossa ideia, para isso que eu estou aqui. Deixa eu falar uns boa noites aqui. Boa noite, Marilena, Tânia, Silvia, Claudete, várias pessoas aqui. Excelente. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos um pouquinho, fecha os olhos, se conecta consigo mesmo para você fazer uma coisa para você e por você. Respira fundo, solta o ar bem devagar e agora repete mentalmente: eu confio em mim mesma, mesmo quando ainda não me sinto pronta. Eu confio em mim mesma, mesmo quando ainda não me sinto pronta. Porque esse é o maior segredo da autoconfiança. Se eu for esperar eu ficar 100% pronta para daí eu ser autoconfiante, não vai funcionar. Então, eu confio em mim mesma quando eu ainda não me sinto pronta. Esse ainda faz toda a diferença. E se você está me acompanhando, coloca aí no chat. Eu confio em mim. Escreve aí no chat. Agora respira fundo de novo. E tenta responder para si mesma, depois você pode colocar no chat também, qual é o primeiro pequeno passo que você pode dar hoje para se sentir mais confiante. Talvez seja abandonar essa ideia de que autoconfiança é um dom, porque não é. Que primeiro você tem que ser a pessoa certa para daí você conseguir ser autoconfiante, que se você tiver medo você nunca vai poder ser autoconfiante. Talvez seja abandonar algumas coisas.
Muitas vezes o primeiro passo é um passo de desapego, soltar todas essas coisas. E o que você pode fazer hoje, quarta-feira, ainda, antes de dormir, para você sentir que você está fortalecendo a sua autoconfiança, né, Flavinha, querida? O que você pode fazer ainda hoje? Então, naquela hora que você for se deitar, que você estiver começando o seu repouso, responda para si mesmo o que você pode fazer ainda hoje para fortalecer a sua confiança. E se essa live fez sentido para você, porque ela é rapidinha, ela é curtinha, só pra gente fazer algumas reflexões, ter aí presta atenção pra gente ir dormir melhor do que a gente acordou e amanhã ser mais empoderada, mais autoconfiante. Compartilha, ela vai ficar gravada no meu perfil, então pode compartilhar com outras pessoas para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. E se você quer um espaço seguro para você ver essa transformação acontecendo dentro de você, essa autoconfiança sendo desenvolvida dentro de você, como uma musculação mesmo, que a gente vai ali trabalhando e o músculo vai crescendo, a autoconfiança também vai crescendo, venha para o meu grupo terapêutico. Eu vou começar um grupo terapêutico gratuito a partir do dia 1º de março, no mês da mulher. E nesse grupo terapêutico, minha querida, nós vamos trabalhar muitas coisas lá dentro, nós vamos nos conhecer melhor, você vai desenvolver a segurança, a autoconfiança para prosperar, para ter sucesso na vida, você vai sair do travamento, vai começar a fazer desbloqueios emocionais. Eu estou preparando um material incrível para a gente trabalhar lá dentro desse grupo. É um grupo de WhatsApp, você pode deixar ele no silencioso para ele não ficar te incomodando, mas a gente vai trocar muita figurinha lá dentro e você vai crescer. E se isso é interessante para você, se você quer vir para o meu grupo terapêutico, depois manda um direct para mim, uma mensagem, ou pode escrever abaixo desse vídeo quando ele ficar gravado. Inês, eu quero o link para entrar no grupo do WhatsApp. E vamos juntas fazer essa mudança, essa transformação. Eu tô aqui para te ajudar a crescer pessoalmente, a crescer profissionalmente, para desenvolver autoconfiança e ter muito sucesso nessa vida. Uma ótima noite, durma bem e amanheça melhor ainda. Tchau, tchau e até sexta, às 21h30. Bye, bye!